Bem-vindos aí para mais um unboxing. São todos bem-vindos. Nós vamos prosseguir fazendo o unboxing de Mateus, capítulo 14. Mateus capítulo 14 tem 36 versículos. E no último nós fomos até o verso 21. Mas hoje eu quero retomar com vocês desde o início do capítulo, para a gente poder amarrar melhor as ideias e no final a gente ter um tempo de compartilhamento. E na medida em que a gente for caminhando no texto, eu quero poder abrir para você tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta ou algo do tipo, tá bom? Então, Mateus capítulo 14. Mateus 14 tem como tema esta frase: o que cremos sobre Jesus determinará tudo sobre como nós o adoramos. O que a gente crê sobre Jesus determinará tudo sobre como nós o adoramos. E aí, se você tiver com a sua Bíblia, eu peço que você abra aí em Mateus capítulo 14. Eu quero que você enxergue em Mateus 14 os tópicos que são tratados pelo Evangelho. O capítulo 14, ele começa narrando do verso 1 até o verso 12, a morte de João Batista. E isto está diretamente relacionado com o que o capítulo 13 terminou dizendo. O capítulo 13 terminou dizendo que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. Não tem honra na sua própria casa. E aí o capítulo 14 começa dizendo que João Batista foi perseguido até a morte, como nós já vimos e a gente vai revisar. A sequência do texto 14 vai falar da primeira multiplicação de pães e peixes, é o milagre de Jesus, do verso 13 até o verso 21. Do verso 22 até o verso 33, vai mostrar Jesus andando sobre o mar e Pedro indo ao encontro de Jesus. E o capítulo vai terminar do 34 ao 36, mostrando que Jesus realizou cura em Genezaré. Como os capítulos da Bíblia estão conectados, costurados um no outro, não são independentes, é interessante porque o capítulo 15 já vai começar mostrando que os fariseus ficaram enciumados do grande número de pessoas que estava seguindo Jesus. Adivinha? O capítulo 14 começou dizendo, como vamos rever agora, que Herodes não estava contente com o número de pessoas que estava seguindo Jesus e achou que Jesus fosse uma espécie de ressurreição ou reencarnação de João Batista, que já tinha morrido. E aí Mateus vai contar a história. Então, o que Mateus vai nos mostrar é que, de agora em diante, este Jesus que veio se revelando ser o descendente de Davi, da semente de Abraão, o Filho eterno de Deus, o Rei dos reis, o Messias prometido de Israel. E na medida em que ele vai sendo revelado e os discípulos vão reconhecendo quem ele é e as multidões vão o seguindo, as autoridades judaicas vão ficar indignadas ao ponto, como o Evangelho vai nos revelar ainda mais lá adiante, de matá-lo na cruz e sepultá-lo, mas ele ressuscita vitorioso. Então,
eu queria que você enxergasse isso. Capítulo 13 terminou mostrando que o profeta é perseguido na própria casa. Jesus não foi bem recebido em Nazaré. Ele foi rejeitado na sua terra natal. Capítulo 14 nos mostra que João Batista foi morto. E essa história a gente vai entender ela melhor. E o 15, depois de Jesus realizar mais milagres, vai mostrar de novo os fariseus. Agora os fariseus, as maiores autoridades religiosas de Jerusalém, indignadas com Jesus. Então esse é o contexto. Tudo o que Jesus está fazendo, está realizando, e Mateus está nos contando, ele está nos contando para a gente ir descobrindo quem Jesus é. Por exemplo, sabe qual é uma das maiores dificuldades, por incrível que pareça, para nós lermos os evangelhos? É que a gente está lendo a história sabendo do final. A gente já lê Mateus sabendo que Jesus é o que ressuscitou, é Deus, etc. E aí essas histórias não nos impressionam tanto, porque a gente já sabe que é Ele. Então, Mateus está escrevendo para quem não sabe que esse Jesus sobre quem ele está contando é Deus. Então você tem que ler essa história fazendo de conta que você não conhece o final. Senão ela não vai ser interessante. E aí, se você lê o Evangelho de Mateus fazendo de conta que não conhece o final, você vai descobrir que a cada novo versículo, a cada novo trecho, a cada novo capítulo, Jesus está sendo revelado. E é isso que a gente vai descobrir. Como eu disse nesse slide anterior, na medida em que você vai conhecendo Jesus e crendo nele, você vai ter mais impulso e força para adorá-lo como ele deve ser adorado. Tá certo? Então essa é uma das dificuldades de quem lê o Evangelho de Mateus ou qualquer outro Evangelho. Primeiro, porque você já sabe o fim da história, e sabendo o fim da história, cada novo lance sobre Jesus que é revelado, não é tão interessante, porque você já sabe que ele é Deus. Por exemplo, ele vai multiplicar pães e peixes. Você sabe que Deus é capaz de fazer isso. Sendo Jesus Deus, logo, ele teria poder para fazer isso. Mas os apóstolos ainda não sabiam disso. Os leitores estão conhecendo quem é ele. Espera aí, esse homem, ele multiplica pães e peixes, ele faz esse milagre. A cena seguinte do capítulo 14, Jesus vai andar sobre o mar. A gente sabe que Deus anda sobre as águas, ele é Deus. Mas um ser humano qualquer não andaria sobre as águas, senão por um milagre. Então, por isso que não nos impressiona tanto os evangelhos, porque a gente está lendo, sabendo do fim da história. Para você entrar nessa história e se encantar de novo e de novo, você tem que ir lendo, fazendo de conta que você não sabe do fim ainda. Esse é um aspecto. Outro aspecto. Você vai ver Jesus multiplicar pães e peixes. Isso só faz sentido para um grupo de pessoas, ou a história realmente atinge o alvo, para um grupo de pessoas que sabe exatamente o que é passar fome, o que é sentir fome. Tanto que logo depois desses milagres todos, eles querem coroar Jesus como rei. Por que eles querem fazer isso? Porque Herodes, que era o rei, não estava dando pão e comida para eles. Havia escassez, virava e mexia, havia escassez de comida na região de Jerusalém. Você vai se lembrar de que Paulo tem que levantar uma oferta, anos depois desse episódio, anos depois, porque as igrejas, os cristãos de Jerusalém estavam passando necessidade financeira, não tinham dinheiro para comprar comida, e as igrejas dos gentios, onde Paulo pastoreava, na Ásia Menor, Macedônia, etc. Essas igrejas vão recolher ofertas para abençoar aqueles crentes de Jerusalém. Então, era uma região que virava e mexia, passava por carestia, necessidade de comida mesmo.
A gente não sabe o que é ter a barriga roncando de fome. Alguém já passou pela experiência de ter fome e não ter o que comer? Porque a gente nem espera sentir fome direito. O dedo já coça e vai no iFood. Já está lá salvo os restaurantes preferidos, a comida preferida. A gente não sabe o que é isso. A gente já pode até ter tido fome em algum momento da vida, mas a gente, graças a Deus, imediatamente conseguiu comer. E conseguiu comer, sobrando comida na panela, e você só não come mais porque não aguenta mais comer, porque sobrar sobrou. Por que eu te digo isso? Porque o milagre da multiplicação de pães e peixes vai mostrar que sobrou 12 cestos. Então está falando da abundância com a qual nós somos agraciados por Jesus. Então, esse é um outro aspecto que nos impede de ler narrativas como essa, sem a gente de fato sentir o que está sendo comunicado. Então, na medida em que a gente voltar a ler esse texto, como faremos agora, eu quero que você consiga enxergar isso comigo e a gente consiga esclarecer dúvidas caso você as tenha. Então, veja, no capítulo, deixa eu colocar aqui a corzinha. Vamos lá. No capítulo 13, de 53 a 58, está falando que Jesus é o profeta que não foi recebido na sua própria casa. Tá certo? Aí a gente entra no capítulo 14, que é a morte de João Batista. E olha como é que a história da morte de João Batista, que a essa altura do Evangelho já tinha acontecido, só que Mateus resolve contá-la aqui neste ponto, pela razão que nós vamos descobrir. Diz o texto: por aquele tempo, por qual tempo? Durante em que tempo? O tempo que se acabou de descrever. Quando Jesus, na época em que Jesus não foi recebido na sua própria casa. Então você está lendo, fazendo essas conexões, você está compreendendo isso. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes era um rei, o rei da região. Ele era um sub-rei. Você já viu no mundo antigo? Você vai vendo essas histórias aí, vikings e outros épicos. Aí fala do fulano, o rei de reis. Vocês já viram isso? Porque era comum nas regiões antigas, regiões menores, terem seus reis, seus governantes. Eram diversos reis de diversas regiões, mas sobre esses reis tinha um grande rei, o rei de reis, ou rei dos reis. Herodes era um rei pequenininho. Sobre ele tinha o grande rei, que nem era o nome, não era nem rei. Qual era o nome no Império Romano? Tinha o imperador romano. Então, é curioso que Mateus vai mostrar para nós por que não foi tão difícil para a multidão, de repente, querer fazer de Jesus rei. Porque Jesus vai começar a prover tudo aquilo que o rei deles não estava provendo. Comida, algum bem-estar, e assim por diante. E Jesus, ele não vai aceitar ser coroado rei, porque ele não veio para ser este tipo de rei. No reino dos céus, não nos faltará coisa alguma, teremos tudo em abundância. E os milagres que Jesus realizou apontavam para isso. Então vamos lá, o tetrarca, olha com o que ele estava preocupado, em vez de preocupar com os seus súditos. Ele soube da fama de Jesus. Gozado,
que lá em Nazaré, capítulo 13 acabou de falar disso, lá essa fama não teve eco, porque Jesus era de lá. Eles conheciam os irmãos de Jesus, o pai, a mãe, a história esquisita de que Jesus tinha nascido do ventre de Maria virgem, grávida de um anjo, de onde já se viu uma loucura dessas. Então, lá em Nazaré ele não teve fama, mas em outras regiões ele teve. E essa fama deixou Herodes preocupado. Deixou ele preocupado porque se o grande rei de Roma, o imperador, soubesse de movimentos grandes tomando corpo, principalmente se esses movimentos fossem saindo do controle, na hora o grande rei ia lá e trocava o rei pequeno, o Herodes, perdia o lugar dele. Então ele está preocupado em garantir o poder, nada novo debaixo do sol, político é sempre assim. Ele está preocupado em garantir o poder dele, nem tanto com o saneamento básico da cidade, os asfaltos da cidade, não precisa eu te dizer isso, né? Pois bem, ele soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. João Batista ressuscitou dos mortos, ele está dizendo. E por isso forças miraculosas operam nele. Então, veja, ele está dizendo várias coisas aqui. Ele está confuso. A gente vê que ele está confuso. Primeiro que ele está admitindo reencarnação. Ou uma espécie de ressurreição. Ele não cria nisso, mas ele está partindo disso. Por quê? Porque a única explicação na cabeça dele é que o que esse Jesus está fazendo é algo sobre-humano. Ele está admitindo isso. Humanamente falando, e Mateus quer que você entenda isso, humanamente falando, o que Jesus estava fazendo era impossível. Portanto, qual é a explicação que o tetrarca Herodes, preocupado com a fama dele, dá? É algo milagroso. Sei lá, será que foi João Batista que ressuscitou dos mortos? E agora ressuscitado ele tem forças miraculosas operando nele, ou seja, ele está reconhecendo forças miraculosas em Jesus. Está claro isso no texto? Ele tá certo de que o homem Jesus apenas não conseguiria fazer, porque somente um homem não faria o que Jesus estava fazendo. Ele está certo em ver no Jesus operando milagres, fazendo prodígios. Ele só está errado quanto à identidade de Jesus. Mas ele vai descobrindo isso também. O texto continua. Por que Herodes estava tão maluco com essa história? Mateus vai explicar. Olha o porquê. Porque... E aqui você começa a perceber o seguinte: o pecado que não é confessado, ele sempre nos caça de volta. Você vai perceber o enorme pecado de Herodes. Mateus vai nos contar essa história agora. E como esse pecado nunca ficou resolvido no coração de Herodes, então esse fantasma vivia perseguindo ele. Aparece um homem fazendo milagres e João Batista ressuscitou. Essa história assombra ele. Herodes, havendo prendido João Batista, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias. Ou seja, não fosse por causa dessa mulher, João Batista não teria sido preso por Herodes. E por que essa mulher fez isso? Aí Mateus vai nos explicar. Herodias era mulher do irmão dele, Filipe. Portanto, era cunhada dele.
Pois João dizia a Herodes: você não tem o direito de viver com essa mulher. Ela não é sua mulher, ela é mulher do seu irmão, ela é sua cunhada. Embora Herodes quisesse matar João Batista, de novo, ele tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Diante desses 3 quadradinhos, você consegue identificar qual era o ídolo de Herodes? O que dominava a vida de Herodes? Porque o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que te domina. É tudo aquilo que tem controle sobre você, que governa você. O que está governando Herodes? A opinião dos outros, correto? Esse porquê, do verso 3, revela que Herodes estava preocupado de que Jesus fosse uma ressurreição de João Batista. A fama de Jesus preocupou Herodes. É a primeira evidência. Você começa a perceber, opa, esse homem é alguém guiado pelos likes ou dislikes. Segundo, ele prendeu João Batista não por vontade própria, mas por causa da mulher com quem ele vivia e que não era a mulher dele. Terceiro, no fundo ele até teve vontade de prender João Batista, mas ele não fez isso porque ele tinha medo do povo. Então, qual é o ídolo desse homem? Temor do homem. Isso aqui governava o homem mais poderoso naquela região. Temor do homem. E isso domina a gente também, se a gente não tomar cuidado. Então, essa história nos revela, dentre tantas coisas, o perigo do temor do homem. Vamos continuar lendo o texto. A história está sendo construída. Por que a história de João Batista, que já passou, está sendo contada aqui? Porque a fama de Jesus perturba Herodes. Herodes não sabe explicar quem é Jesus, aí ele ressuscita um fantasma, é João Batista. E esse fantasma, ele é nutrido por todos esses temores dele, de homens, de opinião dos outros, de perder o poder, de perder a mulher que o seduziu e assim por diante. Não é? O texto continua, verso 6. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, a expressão grega aqui dá a ideia de uma moça novinha, menos de 14 anos, ela dançou diante de todos e agradou Herodes. Quem é que pôs essa moça para dançar? A mãe dela. Vai ficar claro na narrativa daqui a pouquinho. O rei não era o responsável pela cerimônia da festa. Né? De algum modo, a Herodias, o texto vai mostrar para nós, estava tramando tudo isso. Ela dançou diante de todos e agradou Herodes. A linguagem aqui é de conotação sexual mesmo. Herodes sentiu desejos sexuais pecaminosos, não tem outra palavra, por essa menina que, como o texto está deixando claro para nós, poderia até ser filha dele. Vai saber, ele tinha caso com essa mulher, Herodias, há quanto tempo? No mínimo, ela era sobrinha dele, corria sangue dele no sangue dela. Mas esse homem, destemperado em todos os sentidos, ele não controla, ele é como um cão no cio. Então,
inconsequentemente, Herodes prometeu com juramento, ou seja, ele não podia voltar atrás na palavra dele. Quando um rei jura, ele não volta atrás. Prometeu dar-lhe o que ela pedisse. Eu te dou o que você quiser em troca de tê-la. Então ela, instigada por sua mãe, está vendo? Quem é que pôs essa menina para dançar? Disse, dê-me aqui. Ela já tinha a resposta pronta, ela já sabia por que ela estava dançando sedutoramente. Ela tinha já a missão dela era cativar o desejo sexual de Herodes. Herodes iria prometê-la algo, e ela ia dizer, o que eu quero é a cabeça de João Batista num prato. Olha quanta coisa essa mãe pediu dessa filha. Você consegue imaginar? Quanta coisa essa mãe tramou com essa filha, pediu dessa filha. É lastimável isso. O texto continua. O rei ficou triste. Triste porque, apesar de toda a raiva que ele nutria por João Batista, outros textos bíblicos, em outros lugares dos evangelhos, nos mostram que ele tinha grande respeito por João Batista, de algum modo. Ele gostava de ouvir João Batista pregar. Ele ia lá na prisão escutar João Batista. Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ou seja, ele jurou, não podia voltar atrás. E aqui o ídolo dele grita de novo, dos que estavam com ele à mesa. Por causa dos que estavam com ele à mesa. Olha o ídolo dele. Como é que vai ficar minha reputação diante desses homens que estão aqui puxando meu saco? Ele vive disso. O que ele fez? Ele ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. Decapitado, do jeitinho que a menina pediu. E o que é mais assustador, a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, à menina, que levou a cabeça para a mãe. Imagina essa cena. Então, vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Outra coisa interessante sobre isso, naquela cultura, nunca se cogitou cremação. É importante você entender isso. Realmente a Bíblia não condena a cremação, mas na cabeça do cristão, do homem e da mulher da Bíblia, nunca se pensou em cremação. Cremação é uma ideia muito mais hindu do que cristã, que é a separação do espírito do corpo, da matéria, dá essa ideia. De novo, eu não estou condenando quem praticou ou pensa em praticar, mas na perspectiva bíblica, o corpo ele é sepultado aguardando a ressurreição. Há uma imagem muito séria, muito forte. O corpo sempre foi tratado com muita dignidade entre o povo de Deus e nos judeus e os cristãos, né, na sequência. E aí o que acontece aqui agora? Qual era o grande medo de Herodes lá no início da história? Você lembra? Qual era o grande medo dele? Fama de Jesus. Aí essa história inteira de João Batista é contada para nós para dizer que Herodes ficou pensando que Jesus era João Batista. Tá, o grande problema era a fama de Jesus. Como é que o texto termina? Os discípulos de João Batista agora se juntaram a Jesus. Não bastasse aquela multidão que já seguia,
os discípulos de João Batista, depois da morte de Jesus, ou de João Batista, se juntaram aos discípulos de Jesus. Ou seja, a multidão engrossou, o caldo engrossou. Por quê? Porque esse fenômeno chamado Jesus Cristo não tinha como ser segurado. Era o triunfo do reino de Deus. Ninguém para o triunfo do reino de Deus. Nem Herodes, nem ninguém. Então, 3 lições para você desse texto. Primeiro, o que você ganha por servir fielmente a Deus? Da perspectiva humana, etc. Primeiro, você tem que esperar fortes oposições, como João Batista. Injustas perseguições, como João Batista. E até covarde destruição, como aconteceu com João Batista. De fato, essa história de João Batista, ela prenuncia o fim de Jesus. Que de fato não foi o fim. Foi só uma etapa, que é a morte, a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. João Batista ficou no túmulo e está lá, aguardando a ressurreição dos mortos. Mas Jesus vai ressuscitar. Né? Você lembra? Fala da fama de Jesus. João Batista Herodes não está aceitando isso. Lá em Nazaré eles não deram moral para Jesus, mas a fama de Jesus está crescendo. Então esse é o primeiro ponto. O Mateus está contando essa história para dizer para nós que por mais que as pessoas nos intentem o mal e tentem parar a obra de Deus, ela não vai parar, porque ela não termina com o sepultamento de João Batista. As pessoas continuaram, ou melhor, passaram a seguir Jesus agora, que era o objetivo de João Batista desde o início. Está claro isso? Dúvida? Algum insight sobre essa passagem bíblica? Muito forte esse texto, né? Tá bom, vamos seguir. A primeira multiplicação de pães e peixes vai no capítulo 14, do 13 ao 21. O que a gente aprende com essa multiplicação? São basicamente 2 lições principais. A primeira diz que você tem que ter a mesma compaixão que Jesus teve pelas pessoas. Segundo, não basta ter compaixão. Você tem que fazer algo por aqueles de quem você tem compaixão. Porque é isso que Jesus basicamente vai fazer. Ele vai sentir compaixão das multidões famintas e não vai ficar só na compaixão. Ele vai fazer algo por elas, por essas pessoas. Então vamos ver o texto. Jesus, ouvindo isto, ouvindo o quê? Sepultamento de João Batista. Contaram isso para Jesus. Ele ouviu isso, o que ele fez? Retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Você vê sabedoria em Jesus aqui. Por que sabedoria? Porque ele sabia que Herodes estava incomodado com a fama dele. Ele sabia que o caldo estava engrossando, gente nova chegava a cada dia, as multidões iam aumentando. Ainda não era a hora de ele ir para a cruz. Não é chegada a minha hora. Ele vai dizer muito isso no Evangelho de João. Ele vai para um lugar deserto. Essa atitude de Jesus, no mundo tão polarizado em que a gente está vivendo, poderia ser lida como covardia. Covarde. Está se escondendo por quê? Agora que é a hora de você vir à tona, não é isso? Mas a Bíblia, Mateus está mostrando para nós que às vezes se recolher para um lugar deserto, à parte, não é sinal de covardia. É sabedoria
e como é que se diz? Acúmulo de energia, de pressão. Quando você quer gerar energia, o que você faz com a água? Você represa ela em grande volume para que ela saia numa turbina fininha, apesar de que não é fininha, a turbina é enorme, mas em comparação à massa de água represada, ela é pequenininha. Aí passa aquela água, gera energia. Então o que Jesus está fazendo é exatamente isso, ele está represando energia. Há momentos que você precisa disso. Numa era como a nossa, em que a gente gasta o que já não tem mais, em termos até de energia física, não é assim, jovem? A gente não tem mais lugar deserto na nossa vida, não temos mais isso. A gente acha que a gente tem que ter o tempo todo gente, presença e o próprio Jesus está dizendo, há momentos que vai ser muito sábio e até necessário para se gerar energia. Você se retirar para um lugar deserto à parte. Pois bem, Jesus faz isso. Ao saberem disso, o que aconteceu? As multidões, era tudo que Herodes não queria, lembra? Mas o caldo está engrossando, Mateus está te mostrando isso. Não tem como parar o triunfo do reino de Deus. Então as multidões vieram, veja agora um detalhe, das cidades. E a gente vai saber no final da história que nós estamos falando aqui só de homens 5.000. Levando em conta um cônjuge, um ou dois amigos, filhos. Você está falando de uma multidão aí de pelo menos 15.000 pessoas. 15.000 pessoas é muita gente, em qualquer contexto. Imagina naquele. Então, eles vieram seguindo ele por terra. Você consegue ver aquele formigueiro de gente. 15.000 pessoas em estradas que eram dessa largurinha. Não eram rodovias com 4 pistas de cada lado. Está entendendo? Não é a Avenida Paulista. Você está falando de... cabia um jegue, um jumento. 2, 3 já virava bagunça, um do lado do outro. Era estrada pequena. E quando Jesus desembarca, Jesus viu essa grande multidão. O que ele sente por elas? Compaixão. Jesus sente por elas compaixão. O que Herodes sente por elas? Ódio. Raiva. Por quê? Porque essa multidão que segue Jesus extrai de Herodes medo do que Roma vai fazer com ele, com esse tanto de gente. Ele vai ter que dar uma explicação em Roma. O que está acontecendo? A gente está ouvindo falar aí que 15.000 pessoas têm seguido um tal de Jesus aí. Já tem gente querendo fazer dele rei. O que está acontecendo aí, Herodes? Então, Jesus tem compaixão deles. Essa compaixão fez Jesus, primeiramente, fazer o quê? Curar. Então, você está aprendendo isso. Jesus ensina para a gente que há um determinado tipo de sentimento que a gente tem que cultivar pelas pessoas e um determinado tipo de atitude que esse sentimento tem que nos fazer produzir. Os discípulos vão aprender isso, vai ficar muito claro no caminhar do milagre. Porque, meu povo, deixa eu te dizer uma coisa, a única maneira de você olhar para um ser humano e não pecar contra Deus e contra ele é sentir ou nutrir os devidos sentimentos. Ou vai ser compaixão, que é amor, compaixão, ou vai ser uma profunda alegria,
pela pessoa, etc. Do contrário, você vai fazer das pessoas massa de manobra ou de consumo. Que é exatamente, por exemplo, o que nos nossos dias a pornografia fez com o corpo humano. Você não tem compaixão dessas pessoas que estão vendendo o corpo. É feito de um modo que você olha para o corpo e você deseja. Não é seu, não é devido, não é dessa forma. Mas você deseja. Você quer. Eu fui comprar sapato semana passada para o casamento do Mateus e da Andressa, num dos shoppings da cidade, e na entrada eu passei pela porta de um restaurante, era fim de tarde, era um happy hour. E na mesa, comentei com a Cris, pelo menos 3 ou 4 homens, eu contei, se não fosse mais. Homens de mais idade, sentado com meninas muito bem produzidas e vestidas. E não era um relacionamento de pai e filha, ou de um namorado decente, não, né? Até porque pode ser que você esteja mais velho, namorando, ou casado com alguém mais novo. O problema não é a idade. É que nitidamente a cena mostrava para você, não tinha como você não deduzir que aquilo ali era garota de luxo, acompanhante de luxo. Como é que você olha para essas cenas? Você olha com compaixão. Meu Deus, perdoa, não sabe o que está fazendo com a vida, com o corpo, com a beleza que Deus deu. Você tem que aprender a olhar para as pessoas com compaixão e não, desculpe a vulgaridade, com tesão. Se não é sua mulher ou seu homem da aliança. É assim que a gente tem que aprender a fazer. Não tem outra maneira. Jesus nos ensina a olhar para as pessoas assim. Lembra da mulher que toca ele? Lava o pé dele. Essa atitude de lavar os pés de um homem e secar com os próprios cabelos naquela cultura era sensual. Jesus não tem atração carnal, ele tem compaixão, ele sente amor. Então Jesus está nos ensinando que existe um tipo de sentimento correto que se deve ter pelas pessoas. E passa sempre pela compaixão. E esse sentimento tem que te fazer produzir atitudes que comprovem isso. Jesus cura os enfermos. Mas eu disse para você que Jesus está ensinando os seus discípulos, certo? Portanto, o texto continua. Ao cair da tarde, o que aconteceu? Jesus desceu e ficou ali, provavelmente ensinando o dia inteiro para essas multidões. E os discípulos olhando. Os discípulos estão olhando. Jesus teve compaixão, Jesus curou. Aí no cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto. Já é tarde. Não tem Habib's, não tem iFood. Passou da hora, não vai dar tempo de comprar comida no mercado. Então, mande essa multidão embora, para que indo pelas aldeias, elas comprem para si o que comer. Ou seja, os discípulos estão demonstrando, segundo eles, algum tipo de compaixão. Né? Senhor, será que o Senhor não percebe? A hora já está tarde, vamos mandar esse povo embora, eles estão com fome. Tudo bem que o Senhor curou eles, mas a barriga está vazia, o estômago está roncando. Olha o tanto de menino aí no meio desse povo. Jesus o quê? Porém, lhes disse: não precisam ir embora. Aí vem a lição. Deem vocês mesmos de comer a elas. Vocês sentiram compaixão delas? Correto? Ótimo. Então faça vocês algo por elas.
Mas elas poderiam contra-argumentar, dizer, mas nós vamos fazer, nós estamos mandando elas embora, nós não temos como ajudar. Nós estamos tentando tirá-las do sermão para elas irem comer. Aí Jesus diz, não, não é assim. Vocês estão com o sentimento correto. Mas as atitudes não estão batendo. Vocês então providenciem para elas o que elas precisam para comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Outras narrativas, porque essa história ela é contada nos outros 3 evangelhos, é a única história que aparece nos 4 evangelhos. Em outro evangelho vai dizer 5 pães e 2 peixes, mas o que é apenas isto para tanta gente? Então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim. O que Jesus está ensinando nessa história, nesses quadradinhos aqui? O que ele está ensinando? O que você acha que ele está ensinando aí? O seu primeiro sentimento diante de uma necessidade real e grande vai ser sempre de achar que o que você tem é pouco. Essa é a primeira lição. Segunda, não importa a quantidade, leve a Jesus. Então, por exemplo, a gente oferta, você não consegue dar 10 mil reais, mas você consegue dar 10 reais. Você pode dar 10 reais. Você tem 10. Mas o que é 10 reais? 5 pães e 2 peixes. É isso que Deus quer. Percebe? Tempo. Você não consegue ter uma manhã inteira para ler a Bíblia. Eu gostaria demais de ter uma manhã inteira para ler a Bíblia, mas eu não tenho. Tudo bem. Se eu te disser que nem eu tenho. Se eu ficar todo dia lendo a Bíblia de manhã o tempo inteiro, eu não vou ter horário para aconselhar, para estudar e preparar sermão, etc. Nem eu tenho a manhã inteira para ler a Bíblia todo dia. Então, o que você faz, já que você não tem? Você dá 5 pães e 2 peixes. O que são 5 pães e 2 peixes da sua manhã? 10 minutos? 5 minutos? Você precisa decidir diante de Deus. Não é da manhã, vai ser da noite. Tudo bem, você não vai dormir em cima da Bíblia ou de olhos fechados orando? Não, eu consigo. Quanto tempo você vai conseguir? Quantos pães e peixes você tem para levar para Jesus em termos de páginas que você vai ler da Bíblia? Eu não consigo ler a Bíblia. Vejo um marmanjo me dizendo isso. Dá vontade de puxar a barba e arrancar. Você não consegue ler um livro, tudo bem, mas você consegue ler um versículo? Não é possível. Não consegue ler 2 versículos? Entrega 5 pães e 2 peixes. A primeira reação sempre vai ser esta. Olha, não temos aqui senão, eu não tenho tempo, senão 10 minutos. Eu não consigo ler senão 2 versículos. Pois entregue 5 pães e 2 peixes. Sabe o que você vai descobrir? Com o passar do tempo, esses 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens apenas, fora mulheres, apenas homens, fora mulheres e crianças. E sobrou 12 cestos cheios. 12 era o número dos apóstolos. Ainda sobrou serviço para eles. Levar para casa essa comida toda. Ou distribuí-la nas lancheiras de quem fosse voltar para casa. Então, há uma lição muito grande aqui, ou não há, gente? Você não consegue ir para o seminário estudar teologia por 4, 5 anos. Mas você consegue ler um livro a cada 2 meses? Você tem 5 pães e 2 peixes? É provável que tenha. Então, invista isso nas mãos de Jesus. Leve isso para Jesus. Você não consegue gastar o dia inteiro lendo a Bíblia como você gostaria. Mas você consegue gastar 10 minutos. Ou 5 minutos.
ou 5, 10 minutos lendo a Bíblia, o restante no ônibus, no Uber, sei lá, com fone no ouvido, escutando a Bíblia sendo narrada. Está no Spotify, de graça. Você encontra a NVT de graça no Spotify. Então você tem 5 pães e 2 peixes. Nós sempre teremos. E o que Jesus quer é isso, que você não ignore os 5 pães e 2 peixes, os 2 versículos que você consegue ler por dia, no máximo, ou os 10 minutos no máximo, enfim. Não despreze, leve isso para Ele, comece assim. Então Jesus está ensinando o seguinte: você tem o sentimento correto, então você tem que fazer com que sua ação corresponda a isso. Você não pode simplesmente mandar esse povo embora. Você não pode simplesmente dizer, eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu não tenho uma manhã inteira todo dia para ler. Logo eu não vou ler a Bíblia. Você não pode fazer isso. Hoje eu só consigo dar, sei lá, 20 reais do meu salário para Deus. Comece com 20 reais. E vá caminhando. O texto prossegue. E tendo mandado que a multidão se assentasse, ou seja, os discípulos queriam mandar embora. Ele fala, vem cá, senta. Uma coisa é você pegar um cachorro quente em pé, você come e já vai embora. Ó, come e vai embora porque vai ficar de noite. Outra coisa é você manda sentar. Senta primeiro, senta, fica em casa. Por que Jesus faz isso? Porque se aquela multidão, naquela hora do dia ou quase da noite, não tinha ido embora, ainda que sentindo a barriga roncar, por que eles não tinham ido embora? Pensa, ali tinha mãe com criança, com filho, barriga roncando, menino com fome. Se eles não tinham ido embora até aquela hora, por quê? Eles queriam ficar com Jesus, certo? Então Jesus, reconhecendo isso, fala, então assentem-se. Eu vou servir vocês. E aqui nós temos a grande ilustração do grande banquete que nós desfrutaremos com Cristo no céu, que está lá em Apocalipse. É a imagem do noivo recebendo a noiva. É isso que esse texto quer nos mostrar. É a imagem do anfitrião, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Coloca ele sobre a relva, ele pega os 5 pães e os 2 peixes, ele ergue os olhos para os céus, dizendo, vem de Deus, abençoa, parte os pães, e faz o seguinte, dá aos discípulos. Por quê? Porque não foram os discípulos que identificaram que essa multidão está com fome, precisa comer? Então, vocês sentiram compaixão, está certo. Vocês querem abençoar essa multidão, está certo. Eu vou ensinar vocês. Entreguem o que vocês têm a mim. Agradeçam a Deus, supliquem a Deus. E agora distribua entre as multidões. É isso que Jesus está fazendo. O texto então termina dizendo, todos comeram e se fartaram. Você tem noção do que é isso para quem só tinha 5 pães e 2 peixes? Para milhares de pessoas. Uma coisa é você comer e acabar a comida antes da fome ter morrido. Outra coisa é você se fartar e ainda ver que sobrou na panela, e sobrou muito. Sobraram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Certo? Alguma observação, dúvida? Não é fácil, né? Mas se você sair daqui com essa consciência, sabendo que a sua tentação sempre vai ser a de dizer, eu até tenho vontade, mas não consigo, porque só tenho 5 pães e 2 peixes. Você tem que se lembrar disso. Então, pegue os 5 pães e 2 peixes. Dê nome a eles. 5 minutos do dia para Deus, 10, 20 reais, 10 reais.
O que você pode fazer? Diga. Lembrou muito o ensinamento de Cristo sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. Que foi exatamente o que as pessoas fizeram. Isto. E a necessidade Uhum. do corpo de Jesus depois atender. É verdade. Porque a justiça foi buscada. Uhum. Sempre vai ser assim. E veja que essa abundância toda não foi para que os apóstolos e os discípulos gastassem com eles mesmos. Porque tem muito pregador pegando esse texto e ensinando você a multiplicar pão e peixe para si mesmo. Não é isso que o texto está ensinando. Não é essa a aplicação do texto. O texto prossegue, para a gente terminar, é o último grande incidente do capítulo. Jesus vai andando sobre o mar. Porque veja, esse povo todo comeu e se fartou e viu que sobrou. Ora, Herodes não está promovendo isso para eles. Mas esse homem que de repente do nada apareceu, está fazendo. Então ele merece ser rei, né? Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Por que Jesus faz isso? Os outros evangelhos vão nos dizer que essa multidão queria coroá-lo rei, declará-lo rei. E Jesus sabe da tentação disso no coração dos discípulos. Jesus não quer que os discípulos fiquem cogitando, porque ele não veio para ser esse tipo de rei. E aí Jesus despede das multidões, o que deve ter sido extremamente cansativo, porque não era pouca gente. Aí o que ele faz? Outra grande lição. Ele sobe ao monte para orar, sozinho. Você lembra que nesse mesmo capítulo falou disso, dele? Mateus sempre mostra Jesus sozinho, só, orando diante de Deus. Uma pergunta para você, uma pergunta retórica. Se Jesus precisou disso, será que você não precisa? Será que eu não preciso? A gente vive numa cultura que se você ligar para o pastor e ele falar assim, eu posso te atender, mas me dá mais um tempinho, eu estou no meu tempo a sós com Deus, você vai dizer, esse pastor não trabalha. Porque fazer esse tipo de coisa é perder tempo na nossa realidade. E você precisa disso. Na espiritualidade de Jesus tem sentimento correto para com as multidões, para com as pessoas, compaixão. Tem ações corretas, atender a necessidade delas na medida do que você pode. E tem tempo com Deus. E Ele vai fazer isso. Entretanto, o barco já estava longe, lembra? Ele mandou os discípulos indo adiante. Ele ficou tanto tempo a sós que quando chegou a hora dele voltar, o barco já estava lá a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas. Pergunta, será que ele não previu isso tudo? Porque o vento era contrário. Ou seja, você está indo nessa direção, o vento tem que soprar atrás de você, te levando para lá. Mas se você está indo nessa direção e o vento vem contrário, além de oferecer maior atrito, joga água em você, ondas em você, é difícil. Então, como se não bastasse o barco está longe de Jesus, como se não bastasse as ondas, como se não bastasse os ventos contrários, era madrugada. Quer dizer, não era hora para aquilo tudo estar acontecendo.
Faltou planejamento de Jesus. Imagina os discípulos. Como é que esse homem faz isso? Ficou curando até aquela hora, depois fizemos um milagre, fica despedindo a multidão, manda a gente. Olha só a hora, de madrugada, tendo que enfrentar vento, onda. Olha onde Jesus mete esses discípulos, literalmente. Aí Jesus foi até onde eles estavam, mas de um modo inusitado. Não era outro barquinho. Jesus não chegou remando mais rápido. Cheguei, atrasei, mas cheguei. Não, ele vem andando sobre as águas. Pergunta, quem é que anda sobre as águas? Ou é Deus ou é uma assombração. Adivinha o que os discípulos deduziram? Ficaram apavorados e disseram, é o Gasparzinho, é um fantasma. Quem é do tempo do Gasparzinho? Todo mundo sabe o que é o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Então pensaram, é um fantasma. Humano não é, porque andando sobre o mar, Deus não pode ser na cabeça deles. Então é um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, não temas, sou eu, não tenham medo, sou eu, não é fantasma. E eu fiz isso para me revelar a vocês. Sabe aquele que curou, sabe aquele que multiplicou pães e peixes? Sou eu, esse que mandou vocês aí à frente, ficou lá despedindo das multidões, vocês ficaram falando de mim pelas costas, sou eu, olha, eu estou com vocês. Coragem, para que ter medo? Não é assim tantas vezes na vida, a gente fala, por que Deus me pôs nessa? Para você aprender a ter fé. Porque é a melhor maneira de a gente viver, crendo, confiando, sem temer. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mas que cara de pau. Se é o Senhor mesmo, então eu quero ir aí, quero provar. A gente fala do Tomé que quis pôr o dedo, né? A gente critica o Tomé, a dúvida, Tomé, só acredito se eu puser o dedo na ferida. Eu só acredito se eu também andar sobre o mar. Esse é Pedro. Tá bom, Pedro. Venha. E o pior de tudo é que Pedro foi. Você não dá para saber se ele era irônico, o que ele é. Dá para entender Pedro nessa cena? É complicado. Você não pode dizer que é fé de verdade, porque daqui a pouquinho ele vai começar a afundar. Eu acho que tem um termo teológico para Pedro. Hã? Qual? Não, tem um termo teológico, é sem noção. Porque ele confronta Jesus, se é o Senhor, me mande ir. Sobre as águas, igualzinho o Senhor está fazendo. Então tá, Pedro, venha. Pedro desce do barco e anda sobre as águas e foi até Jesus. Imagina. E, né, não afunda não, ele está indo. Está parecendo o rio, o cachorro atravessando o rio de canoa. Aí de repente, ele começa a olhar para a força do vento. Teve medo. A lição é essa, mantenha os olhos em Cristo. É muito simples, qualquer criança entende. Você pergunta, por que Pedro começou a afundar? A criança responde, porque ele olhou para as ondas. A lição é muito simples, não tem que fazer exegese para entender. A lição é exatamente esta. Você precisa manter os olhos em Cristo. Como é que você mantém os olhos em Cristo? Essa é a pergunta agora, que vale 1 milhão. Como é que você mantém os olhos em Cristo? Onde que Cristo se revela a nós? Na Bíblia. Você não pode parar de ler a Bíblia, você vai afundar. Você não pode parar de ouvir a Bíblia, você não pode parar de cantar a Bíblia, você não pode parar de viver a Bíblia, você vai afundar. Não adianta você fechar os olhos e falar, Senhor, mantenha meus olhos no Senhor. Isso aí não é cristianismo. Olhos em Jesus são olhos correndo o texto bíblico,
como a gente está fazendo aqui. De preferência, assim, o jeito que eu estou fazendo aqui é o jeito certo de se ler a Bíblia, com lápis na mão, rabiscando. É assim. Fazendo perguntas, fazendo conexões. Aí, veja só. Ele começou a afundar e ele faz essa súplica. Salve-me, Senhor. Pela primeira vez neste evangelho, Pedro vai dizer: eu preciso de um Salvador. Salve-me, Senhor. Jesus prontamente estende a mão, segura e diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas Jesus, parece que ele duvidou desde o começo. Por que você duvidou? Por que você tirou os olhos de mim? Se você tirar os olhos de mim para ver os ventos, é dúvida. É como que dizendo, o senhor está vendo as ondas, não esqueceu não? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Impressionante. Agora não precisava cessar mais, já estou dentro do barco. E os que estavam no barco, esse é o resultado. O adoraram. Verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. É a primeira vez que isso sai dos lábios dos discípulos. Até então saiu dos lábios dos demônios. Lembra lá de Mateus 8? Filho de Deus está vindo fora da época. Sai dos lábios dos inimigos dele, mas dos discípulos é a primeira vez. Eles estão começando. É Deus mesmo. Esse não é um homem qualquer. Jesus está se revelando. Imagina você presenciando isso sem saber o fim da história. O homem multiplica pães e peixes, o homem cura enfermos, o homem tem autoridade para ensinar, o homem anda sobre as águas. Você está descobrindo esse homem. Ele é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos. Ou seja, como é que esse capítulo termina? Começa Herodes morrendo de medo da fama de Jesus. Como é que ele está terminando? O caldo está mais grosso. Não adianta você tentar parar o reino dos céus. O triunfo é certo. E pediram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. O que vai acontecer na sequência? Então, capítulo 15, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Ou seja, não lavam as mãos quando comem. Mas isso é cena para o próximo unboxing. O que eu quis que você visse agora é que a perseguição de Jesus vai engrossar na mesma medida que o caldo de seguidores vai engrossando. Até Jesus ser pregado na cruz. Mas ele vai ressuscitar vitorioso. Quanta lição, hein? Se você criar gosto para pegar uma Bíblia com letra maior, com lápis, fazendo esse tipo de círculo, é esse o meu objetivo com o unboxing, é ensinar você a ler a Bíblia. Perguntas? Dúvidas? Danilo? Diego não, Danilo. Mediante todos os milagres que os discípulos viram, desde o primeiro milagre, a transformação em água em vinho, multiplicação, todos os anteriores que só foram verdadeiramente nesse. Parece que foi, né? Porque até então eles estão vendo a glória de Deus, né? O que está acontecendo? Eles podem achar que ele era um enviado especial.
um enviado com poderes especiais. Até então, é boa observação a sua, porque até então, o que eles estão falando? Jesus é um homem diferenciado, é um homem da parte de Deus. Porque se não fosse, ele não poderia. Aliás, isso os líderes religiosos já tinham dito, né? Aqui mesmo em Mateus. Ele é um homem da parte de Deus, do contrário, ele não faria esses sinais. Então, é uma espécie de curandeiro. Mas Jesus não é curandeiro, apesar de curar. Ele é Deus. Entende? Então, ou seja, você não vai para o céu acreditando que Jesus faz milagre. Você vai para o céu confessando que Ele é Deus, Senhor e Salvador. Excelente observação para a gente fazer esse ponto. Tem muita gente no inferno acreditando que Jesus fez milagre. Não adianta. As pessoas não têm que, no final das contas, acreditarem que Ele faz milagres. E Ele faz. Que Ele anda sobre as águas. E Ele anda. Tem que acreditar que Ele é Deus, que se fez carne, morreu como substituto na cruz, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que salva o pecador, e é isso que os discípulos estão aprendendo. O próprio Pedro vai dizer, salva-me. Mateus não usou essa palavra à toa, Pedro não disse isso à toa. Estou perecendo, salva-me. Mais alguma coisa? É isso. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra santa, tão maravilhosa. Continue encantando o nosso coração com ela, alimentando a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Se há alguém aqui que ainda não olhou para Jesus como Deus, Senhor e Salvador, que seja hoje, diante de tanta majestade, em nome de Jesus. Amém.